Oi gente, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês essa maquiagem. É uma opção super legal pra usar agora no Carnaval 2013. É uma maquiagem que tem bastante glitter, tem um côncavo bem marcado. Eu acho que não tá dando pra vocês verem assim, eu vou dar uma aproximada. Então, como vocês conseguem ver agora, é uma maquiagem com bastante glitter, um côncavo bem marcado. Coloquei um strass aqui também no cantinho interno para dar uma iluminada. Ficou uma maquiagem bem bonita, mas que você não precisa necessariamente usar só no carnaval. Se você for mais ousada e se você gostar de brilho, você pode usar em outras ocasiões também, porque fica super legal. Então, se você quiser ver como eu fiz essa maquiagem, é só continuar assistindo o vídeo. Eu já apliquei o meu H2O Fix do da Molinos. Esse é um dos fixadores de sombras que eu mais tenho gostado no momento. É um dos meus preferidos. Ele faz a sombra ficar super bem pigmentada, dura mais, e eu inclusive usei pra colar o glitter. Eu não tinha uma cola específica pra glitter, então eu usei esse H2O Fix e ele fixou super bem. Então tá, já apliquei em toda a minha pálpebra, inclusive aqui embaixo da sobrancelha. E eu vou começar com a sombra Buck, da Naked 1. Eu vou usar um pincelzinho fofo, esse aqui é o E25 da Sigma, e eu vou marcar bem o côncavo. É só pra gente fazer um degradê, pra fazer um esfumado mais bonito. Então eu vou marcar somente o côncavo, bem de leve. A minha dica é, começa marcando o côncavo, né, que é aqui, e sobe um pouquinho, porque a gente vai demarcar bem o côncavo com a sombra mais escura. Então pra fazer um esfumado, um degradê bonito, você tem que subir a sombra. Se você concentrar só essa sombra marrom no côncavo, na linha do côncavo, a hora que a gente aplicar uma sombra mais escura, ela vai tampar e não vai fazer o degradê. Então começa no côncavo, mas sobe um pouquinho pro degradê ficar bem bonito. Agora que a gente já deixou o degradê bem natural, eu vou começar a adicionar cor nessa maquiagem. Eu vou usar a sombra Fate by Chance, da Face Front, e eu vou usar o pincelzinho 217 da MAC. Eu vou aplicar, essa sombra é uma sombra bem roxinha, bem escura, e ela é mate, então eu vou marcar o côncavo com ela. Mas eu vou concentrar essa sombra escura bem na linha do côncavo e ir esfumando um pouquinho acima até que ela encontre esse marrom. Mas não é pra subir muito com ela, é pra ela ficar uma linha bem definida aqui, separando o côncavo da pálpebra móvel. Dá pra perceber nesse olho que já tá pronto, ó. O marrom tá aqui, depois tá bem definido aqui de roxo e depois o glitter. Então é isso que a gente vai criar agora. Eu peguei um pouquinho aqui no pincel e eu vou definir bem a linha do côncavo. Eu vou esfumar, é claro, mas eu não vou subir muito essa sombra. Eu vou usar agora uma sombra preta opaca. Eu vou pegar essa daqui, da paleta da Wet n Wild, essa daqui é a 737, com um pincel bem pequeno. Esse aqui é o E20 da Sigma. Eu vou pegar essa sombra aqui, preta opaca, e eu vou definir ainda mais o meu côncavo. Isso vai muito do que você quer da maquiagem. Eu quero que ela fique bem marcada e bem definida, então eu vou pegar um pincelzinho e vou marcar aqui o côncavo, olha. E vou fazer essa união aqui entre o côncavo e o final do meu olho. Depois disso, eu vou voltar com o pincel que eu tava esfumando, com o 217 da MAC, e vou esfumar mais um pouquinho essa maquiagem. Antes de aplicar o glitter, eu vou iluminar abaixo da sobrancelha. Eu vou usar a sombra Virgin da paleta Naked, com o mesmo pincelzinho que eu marquei o côncavo de primeiro. Esse aqui é o E25. Eu vou iluminar bem de leve. Não precisa de muita sombra, porque ela é bem pigmentada e ela tem um brilho super bonito. Agora sim, hora de glamourizar essa maquiagem. Eu vou usar, então, como eu disse, o H2O Fix do da Molinos. Eu vou colocar uma gotinha no dorso da minha mão, porque eu acho que é mais fácil controlar a aplicação. Coloquei aqui uma gotinha. E o glitter que eu vou usar é o Cintilação da Cidade, também da Face Front. Ele é um glitter
prata, não vai dar pra vocês verem, eu acho, por causa do reflexo, mas é um glitter prata com brilhos holográficos. Então é bem bonito, ele é multicor, assim. E eu vou usar um pincelzinho de cerdas sintéticas, esse é o de corretivo da Contém um Grama, ele é bem pequenininho, então ele aplica bem precisamente, eu gosto. Como a gente vai fazer uma maquiagem bem definida, o glitter não pode subir além da pálpebra, além do côncavo, então o pincel tem que ser bem pequenininho e se você for aplicar com o dedo não tem problema, mas você tem que ser bem precisa e aplicar até a linha do côncavo. Se você passar, o glitter vai acabar fazendo toda a maquiagem brilhar e não vai ter essa definição legal. Por isso eu escolhi um pincelzinho menor. Então eu vou aplicar aqui o meu fixador em toda a pálpebra móvel com bastante calma para também não passar o fixador do lugar que eu quero, porque se passar, ele vai grudar o glitter e não vai ficar esse efeito legal. Então, bem devagarzinho, começo aqui perto dos cílios. O pincel tá sujo, por isso que tá com glitter já, porque eu fiz o outro olho com esse mesmo pincel, mas tá tudo certo. Eu vou subindo aqui bem devagar até o côncavo. Agora com o mesmo pincel eu só vou tirar um pouquinho do excesso do fixador aqui no lencinho, porque senão acaba grudando mais glitter no pincel do que nos olhos. Vou tirar aqui o excesso e vou pegar o glitter. O glitter também tem que ter bastante cuidado, tá? Vocês sabem, né? Ele pode voar. Então eu peguei aqui, coloquei um pouco na tampinha, olha, e vou aplicando da tampinha primeiro. Se acabar, eu vou pegando direto do potinho, mas aqui eu acho que já é suficiente. Glitter depositado, eu vou voltar com aquele pincelzinho e novamente com a sombra preta eu vou definir um pouco mais o meu côncavo aqui pra ficar bem marcadinho, olha. Vou colocar um pouquinho de sombra preta só no começo do canto externo e com aquele mesmo pincel de esfumar, eu vou usar novamente o 217, eu vou esfumar a borda do glitter pra deixar essa área bem limpa e todos os glitters que passaram do limite aqui, eles vão sair, então tem que ser bem cuidadosa e passar somente aqui na borda. Não pode passar no meio do glitter, senão você vai acabar removendo. Agora, pra maquiagem ficar ainda mais trabalhada, mais bonita, eu vou usar uma sombra azul escura. Eu vou usar essa daqui, com esse mesmo pincel. Eu vou pegar bem pouquinho, só vou praticamente encostar o pincel aqui na sombra. E eu vou passar no côncavo, bem de leve. Vai ficar com um toque azulado, super bonito. A gente usou primeiro, então, uma sombra roxa e agora uma azul. Eu vou aplicar, então, um delineador. Eu prefiro, no caso do glitter, um delineador líquido. Eu vou usar esse aqui da NYC, na cor Black. E eu vou fazer um delineado mais grossinho, puxado aqui no canto externo. É bem simples, eu não sei se eu vou conseguir filmar isso pra vocês, porque eu vou ter que aproximar um pouco do espelho e a câmera acaba desfocando. Mas tentarei trazer o espelho para mais perto de mim, vamos ver se vai rolar. Então tá, é só fazer um delineado mais grossinho, tomando cuidado com o glitter. Enquanto o delineador vai dando uma secadinha, eu vou limpar essa sujeira aqui de glitter com lencinho removedor de maquiagem. Eu vou usar o da Nivea. E não tem segredo, você enrola assim no dedo e só passar aqui, ó. Como a gente tá sem maquiagem, não tem problema. Os cílios que eu vou usar é da marca First Kiss, mas infelizmente eu não sei mais o número, mas ele é desse modelinho aqui, mais pontudinho e definido. E eu vou aplicar com a cola do Branquinha, que fica transparente quando seca. Cílios aplicados e eu vou, enquanto ele seca, finalizar a parte inferior dos olhos. Eu vou aplicar o lápis Perversion da Urban Decay, tanto na linha d'água inferior quanto superior. Então eu vou adiantar essa parte do vídeo porque dá um pouco de aflição. Novamente com o pincelzinho E20 da Sigma, eu vou fazer um mix com duas sombras que eu usei na pálpebra, a preta e a roxa. Então eu começo com a preta opaca, só para definir um pouco mais a linha abaixo dos cílios inferiores. E aí eu venho com a roxa, com o mesmo pincel, aplicando por cima da preta.
Vou então iluminar o cantinho interno dos olhos. Eu vou usar o pincel E30, que é um pincel lápis para detalhes, e vou usar a sombra Flower Girl da Victoria's Secret. Vou aplicar bem no cantinho interno, puxando aqui pro começo da linha dos cílios inferiores. E para finalizar os olhos, máscaras de cílios só para unir os meus cílios naturais com os postiços. Eu vou usar essa daqui da MAC no nível mais pesado. Então agora que eu tô com a pele quase pronta, eu vim fazer o último ajuste, que é colar um strass bem pequenininho aqui no cantinho para dar uma iluminada. O que eu fiz? Eu apliquei um pouquinho de cola na minha mão, deixei ela secar quase por completo, e eu peguei um strass desses de unha, tá vendo, ó? São vendidos assim. Eu tenho algumas cores, eu peguei o transparente e eu peguei com uma pinça. Essa, sem dúvida, é a parte mais complicada da maquiagem, mas eu queria muito colocar, então eu peguei aqui com a pinça, vou colocar um pouquinho na cola, e como a cola já tá quase seca, vai ser mais fácil. Aí depois é só você colocar onde você quer, aqui no olho. Lembrando que a cola fica transparente, tá? Depois que seca, então vai ficar bem bonitinho. Então esse é o resultado final da maquiagem. A preparação de pele é mais ou menos aquela que eu mostrei pra vocês nesse vídeo aqui. Vou deixar aqui o link pra quem ainda não viu. A base que eu usei é a MD da Contenho Grama, a minha cor é a Diva 20. E eu usei também o iluminador Soft and Gentle da MAC, assim, por quase todo o rosto. Apliquei no nariz, apliquei aqui nas maçãs, apliquei aqui em cima da boca, porque carnaval tem que ter glamour, tem que ter brilho. Então é isso. O batom que eu tô usando é o Hug Me da MAC. Deixa eu mostrar pra vocês. É assim, um corzinha de boca super bonito, super discreto. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Um beijão e até o próximo!